Alô? Bem, uma população de gás ideal, ou seja, não tem nenhuma reação, é uma situação, um sistema inerte, a distribuição diferencial de energia existe. E mesmo nessa população, uma partícula de gás ideal, ela passa muito pouco tempo com aquela velocidade, com aquela energia. Rapidamente ela se choca com outra, de maior energia ou de menor energia, e aí troca o valor de energia com essa partícula. Então a distribuição de energia é estável numa população inerte de gás ideal, mas a troca de energia entre as partículas é muito, muito dinâmica, digamos assim, né? Então é justamente por causa disso que qualquer mudança numa certa quantidade de partículas com um valor de energia, rapidamente é comunicado para o resto da população, porque elas estão se chocando com uma velocidade, uma frequência muito grande. Então, quando eu digo assim, essa comunicação probabilística, é porque você pode deduzir essa distribuição diferencial a partir de leis matemáticas, regras matemáticas e probabilísticas. Agora, em termos reais, como é que se dá essa comunicação? Através de choque. Através de choque, e as partículas conseguem encontrar a nova distribuição um pouquinho mais baixa, agora pensando numa população que está virando produto, né? Oi, tudo bom? Professor, Oi. o senhor, naquele seu site, tem exercício? Não, mas eu vou colocar, foi bom você me lembrar, eu vou colocar algumas provas que eu normalmente dou, tá bom? Para vocês irem treinando. Como eu falei para vocês, a prova é fácil, né? Mas a prova é fácil e, bom, e assim, antigamente eu fazia uma prova realmente fácil, né? A prova para vocês também vai ser fácil, mas, como tudo na vida muda, eu vou ter que fazer uma prova fácil, mas vocês vão ter que estudar um pouquinho mais que meus antigos alunos, tá certo? Então, isso eu já tinha que avisar, eu já tinha decidido falar isso para vocês. É uma decisão que eu tomei, porque eu tenho que lidar com uma certa variável aí e eu preciso fazer esse pequeno teste, tá bom? Então a prova vai continuar sendo fácil, mas eu vou exigir um pouquinho mais de digamos, traquejo na resolução de exercício. Mas para isso eu vou colocar todas as provas para vocês, tá? Para vocês verem o estilo do exercício que eu fazia. Então vocês se preparando para aquele, devem esperar também para a prova alguma coisa um pouquinho mais. Mas não pode Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É porque tem aquelas formas de você fazer pergunta, né? A pergunta que você pede simplesmente uma repetição, uma certa especulação, e as mais evoluídas. Vou tentar ir um pouquinho mais para especulação. Nada de assustar. Então nós vamos fazer assim. Eu gostaria... Bom, então abra o caderno aí, vejam o que a gente terminou, falando na aula passada. Eu já vou adiantar aqui, a gente comentou sobre duas coisas muito importantes. A gente conversou sobre estado de transição, uma discussão que a gente levou para explicar a tal da energia de ativação, né? E para a gente conseguir discutir em termos mais rigorosos, mais em contato com os sistemas reais, né? Com uma capacidade maior de justificativa, a gente viu que é muito importante a gente pensar na distribuição diferencial de energia. Então, um par de gráficos que vocês obrigatoriamente
tem que conseguir manipular, especular, analisar, são esses gráficos aqui. Tá certo, gente? Então, ó, quando eu digo para vocês que esse par de gráficos é um par importante, que vocês devem ser capazes de discutir sobre esses gráficos, assim, vai desde o beabá, que é conseguir explicitar o que são os eixos, né? Esse é o ponto de partida, e depois desenvolver a discussão que a gente levou na aula passada. Então, aqui é a nossa energia de ativação. Aqui a gente tem uma estrutura muito importante. Alguém lembra qual é? Essa estrutura aqui. Isso. Esse é o complexo ativado ou estado de transição. Complexo ativado, complexo de ativação, estado de transição. O estado de transição tem algumas regrinhas, né? Algumas propriedades. Isso aqui a gente pode representar assim, ó, G, a energia livre do estado de transição. Acho que eu não tinha usado esse símbolo na aula passada, né? Energia livre do estado de transição. Esse é o ponto mais elevado entre todas as estruturas intermediárias de reagente e produto. É uma estrutura de passagem obrigatória. Alguém lembra a outra propriedade do estado de transição? Maior valor de energia livre. Maior instabilidade. Exatamente, é obrigatoriamente uma estrutura instável. Instável. Você não consegue isolar esse estado de transição. E aqui o gráfico de distribuição de partículas, né? Distribuição diferencial de velocidades, que a gente pode fazer uma transição para distribuição diferencial de energia até energia livre de Gibbs. Então, se eu coloco aqui, já que esse é um gráfico de esse eixo X, é um eixo de energia livre, eu posso apontar aqui arbitrariamente um valor equivalente à energia livre do estado de transição. Fazendo isso, vocês têm que me indicar na prova quais são as partículas de reagente que podem virar produto, olhando para esse gráfico, né? Então vocês têm que ser capazes de chegar e falar assim, já que a energia livre do estado de transição é essa, apenas as partículas que têm valores de energia maior ou igual ao estado de transição podem virar produto. Como isso aqui é um número de partículas, né? Você pode falar assim, olha, se a energia do estado de transição é essa, esse número de partículas é o número que pode virar produto. Tá certo? Então aqui você indica a fração, é isso que a gente pode falar assim, a fração das partículas que pode ter energia igual ou superior ao estado de transição. Você pega esse valor, divide pelo total, você tem a fração. Então, uma curva do gráfico ela não chega a encostar no eixo X, esse número de partículas ali, como é que ele pode ser determinado? Assim, tem uma... É porque ela não encosta no eixo X na matemática, na fórmula, né? Mas como a gente sempre trabalha com sistemas com um número definido de partículas, uma hora ela encosta, né? Então você chegaria num número menor do que 1, que aí não tem significado físico mais. Então aí você tem, é como se fosse um ponto que realmente toca o eixo do X. Ok, então isso foi uma rápida repassada do que a gente viu na sexta-feira.
Agora eu preciso, gente, fazer uma pequena complementação em um desses gráficos aqui. Então presta atenção, o que a gente vai fazer. Ainda a aula de hoje não tem, digamos assim, nada a ver com o desenrolar natural da discussão de termodinâmica, né? Então a gente ainda está dentro daquele parêntese que abrimos para que alguns termos termodinâmicos, muito usados em bioquímica, mas de um jeito não apropriado, a gente tente consertar. Então a gente ainda vai fazer na aula de hoje esse retoque dos termos termodinâmicos. E depois a gente volta para a termodinâmica tradicional. Tá certo? Então escrevam isso aí no caderno, porque senão depois vocês vão estudar e falar, pô, por que apareceu esse assunto? É simplesmente porque a gente precisa resolver esses usos não muito corretos que a gente às vezes dá em bioquímica. Agora eu queria modificar esse gráfico um pouco, torná-lo mais rigoroso. Gente, eu falei na aula passada que a gente pode fazer esse gráfico aqui também. Esse gráfico aqui indica se a reação ela é exergônica ou endergônica, né? Então, nesse caso aqui, o gráfico tenta representar uma reação exergônica. A variação de energia livre é negativa. O sistema, quando muda de composição e passa a ter mais produto e menos reagente, a energia livre do sistema diminui. Tudo isso é sinônimo, ΔG negativo, reação exergônica. Agora eu falei que esse gráfico tinha um nome, e esse aqui era um gráfico mais completo, tinha um outro nome. Alguém lembra? Isso não é... Isso, esse aqui, a gente pode chamar de gráfico cinético, e esse aqui gráfico termodinâmico, né? E aquele ali um gráfico de distribuição diferencial de energia. Está aqui. Esse aqui diz se a reação é espontânea ou não. Esse aqui, eu falei que ele era mais completo, né? Porque ele dava essa informação se era espontâneo ou não, e além disso dava uma informação muito importante sobre uma característica cinética da reação, né? Muito importante para a gente descobrir a velocidade da reação, que é justamente a energia de ativação. Só que, gente, eu lembro também que eu falei que à medida que o sistema vai mudando de composição, então a reação espontânea, agora eu estou pensando na reação espontânea acontecendo, né? As concentrações de produtos e reagentes vão se modificando até que a reação, o sistema, chega num ponto onde ele não se modifica mais, um ponto de energia livre de Gibbs mínimo. Que ponto é esse? Equilíbrio químico, né? E se a gente quiser representar um gráfico indicando que o sistema está em equilíbrio químico, ou seja, não tem nenhuma reação exergônica possível, né? Ele está no equilíbrio, a gente poderia fazer assim. G, reagente, produto, simplesmente aqui e aqui. Isso aqui representaria um sistema no equilíbrio, ΔG, como é G dos produtos menos G dos reagentes, se esses níveis são iguais, ΔG igual a zero. Então isso aqui, pessoal, significa equilíbrio químico. Então, quando vocês virem um ΔG negativo, reação permitida do ponto de vista termodinâmico. Um ΔG positivo, reação proibida, endergônica. Vocês virem um ΔG igual a zero, equilíbrio químico. O que significa um ΔG igual a zero? Significa que o sistema não tem para onde ir e encontrar um ponto com energia livre menor. Então, todas as mudanças que o sistema experimenta são mudanças, diria, microscópicas, que não afetam o valor de energia livre do sistema, porque já está no mínimo. Então, qualquer mudança nem é uma mudança,
porque não existe variação de energia livre. Então, ΔG igual a zero significa, chegou no ponto de energia livre mínimo, não tem como diminuir mais. Tá certo? ΔG igual a zero. Isso é como uma proibição de mudança, digamos assim. Né? Mais ou menos isso. Tá bom? ΔG igual a zero. Eu já tinha falado disso na aula passada? Agora, o que eu quero modificar para vocês? A gente pode pensar assim, ó, isso aqui vai diminuindo, isso aqui vai aumentando à medida que a reação vai acontecendo, até que chega aqui. Beleza. Você pode pensar na transição disso para isso. Mas a gente não pode fazer essa transição, fazer essa mudança, pensando num gráfico cinético. Sabe por quê? Então presta atenção. Esse gráfico cinético, ele não admite que você mexa nesses patamares de produto e reagente. Porque se você mexe aqui nesses patamares, o que vai acontecer é que você está mudando a energia de ativação. E isso faria com que a velocidade da reação mudasse, e não acontece isso. Tá certo? Quer dizer, a energia de ativação da reação é sempre a mesma. A velocidade da reação muda porque as concentrações de produtos e reagentes mudam, tudo bem. Mas se a gente pegasse um gráfico desse e mudasse os patamares até falar assim, opa, chegou em ΔG igual a zero, a gente estaria incorrendo num erro grave. Quer dizer que a energia de ativação da reação muda quando as concentrações estão mudando. Isso está errado, não acontece. Beleza? Então a gente não pode fazer essa mudança de patamar de um gráfico cinético para tentar indicar uma reação que chegou no equilíbrio, um sistema que chegou no equilíbrio. No gráfico termodinâmico você pode, tudo bem, você não está indicando a energia de ativação, você só está indicando os níveis de energia livre, produto e reagente. Pode fazer normal, certíssimo. Agora esse gráfico aqui você não pode, o gráfico cinético você não pode. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Então, de novo, não pode mudar esse patamar. Esses patamares aqui são fixos. E agora que eu vou introduzir um termo novo. Esses patamares aqui, eles são relativos a uma situação padrão, gente. Então, presta atenção, que isso é uma coisa muito importante. Uma situação padrão. A gente diz que a situação padrão de energia livre obriga que a gente obedeça a algumas condições. Então eu gostaria que vocês anotassem isso. Condições padrão para se falar de energia livre. Então a gente tem um termo de energia livre chamado energia livre padrão, ΔG linha zero, ou simplesmente G linha zero. Então presta atenção aqui, ó. G linha zero. G linha zero é energia livre de Gibbs, tudo bem. Só que ela se aplica a um conjunto restrito de condições. Que conjunto é esse? Eu gostaria que vocês anotassem. Primeiro. Peraí, tá. Condições padrões para se falar de energia livre. Isso foi um jeito esquisito de dizer. Energia livre padrão é assim. Se a gente quiser falar de energia livre padrão, o sistema tem que estar nessas condições que eu vou falar para vocês. pH igual a 7, temperatura 298 Kelvin, pressão 1 atm, a solução tem que ser aquosa e diluída, ou seja, a água está na concentração de 55,5 molar. Vou repetir esses itens. Primeiro, pH 7. Segundo, temperatura 298 Kelvin. Terceiro, pressão 1 atm. Temperatura e pressão não muda, né? Estamos falando de energia livre. Quarto, solução diluída, aquosa diluída. Quando eu falo assim, solução aquosa diluída, é como se fosse água pura. Tem tão pouco, né? Você despreza a concentração dos participantes. Isso é meio tosco, né? Tudo bem, mas é uma aproximação. A água é como se a água pura. Então a água pura, a concentração molar da água pura é 55,5 molar.
Então é um jeito de você falar solução diluída. Solução 55,5 molar de água. Ninguém fala isso, só fala solução diluída. Mas a água é o principal componente, tá bom? E o mais importante, pessoal, mais importante. Todos os participantes da reação, à exceção da água e de H+, se houver, né? Então aí se você tira, porque a concentração de H+, tem que ser 10 a menos 7, que é o pH 7, e a concentração da água tem que ser 55,5 molar. Mas todos os outros participantes, em condição padrão, a concentração é 1 molar. 1 molar. Então, condição padrão, obrigatoriamente os participantes da reação têm que estar na concentração de 1 molar. Se tiver água participando da reação, é uma exceção, a concentração tem que ser 55,5 molar, porque é a solução diluída de água. H+, concentração 10 a menos 7, porque o pH é 7. Então, a gente tem um conjunto de condições para você poder falar, opa, qualquer variação de energia livre nessa situação, eu posso chamar de uma variação de energia livre padrão, porque a variação está acontecendo nessas condições padrão que eu consegui montar o sistema nessas condições. pH 7, temperatura 298, pressão ATM, solução aquosa e o mais importante de tudo, concentração de todos os participantes igual a 1 molar. Tá bom, gente? Então eu quero que vocês guardem isso, condição padrão. E aí a gente começa a corrigir um certo uso bioquímico que infelizmente é frequente nos livros. Tem muito livro de bioquímica que diz assim, ó, presta atenção, vê o que vocês acham. A reação tal do metabolismo tem ΔG'0, ou seja, variação de energia livre padrão, igual a menos 30 kJ por mol. Portanto, essa é uma reação espontânea na célula. Certo ou errado? E por quê? Pode responder. Pode responder. Essa é fácil. ΔG'0, se você está falando de ΔG'0, você está assumindo que aquela variação de energia ocorre nas condições padrão. pH 7, tudo bem. Solução aquosa, tudo bem. Temperatura 298, a gente até aceita. Pressão ATM, perfeito. Mas nunca a gente pode pensar numa reação acontecendo na célula com as concentrações de participantes igual a 1 molar. 1 molar, isso é impossível. A regra, pessoal, é que as reações que ocorrem nas nossas células envolvam participantes em concentração na faixa de milimolar para micromolar. Isso não é condição padrão. Tá certo? Então, as condições padrão, elas não garantem, primeiro, a célula não está em condição padrão. Por um motivo principal, as concentrações dos participantes não são 1 molar. E para ser condição padrão, a concentração tem que ser 1 molar. Então, já que na célula não tem 1 molar, a regra é não ter nada 1 molar, então não está em condição padrão. Tá certo? Tudo bem, gente? Agora, fala. Eu ia perguntar da água que você fala, é 55. 55,5 molar é a concentração da água na água pura. E a temperatura é 298 Kelvin, que é próximo da temperatura de 37 graus, é 25 graus Celsius, né? Tá certo? Agora, pessoal, por que nos livros de bioquímica a gente encontra essa afirmação? O ΔG'0 é menos 30 kJ, então a reação é espontânea na célula. Por quê? Porque a gente vai ver, talvez hoje ainda, na verdade só vai ver uma fórmula, para a gente chegar vai ter que demorar um pouquinho mais, mas a gente vai ver que quanto mais negativo for o ΔG'0, ou seja, a variação de energia livre padrão de uma reação, maior a chance dela ter um ΔG negativo, mesmo as concentrações sendo diferentes de 1 molar. Então, se ela tem um ΔG'0 muito negativo,
é bem provável que, se você mudando as condições padrão, ela permaneça com ΔG negativo, mas é apenas provável, não é garantia. A gente tem exemplos de reações que ocorrem na célula, que tem um ΔG' de mais 25 kJ por mol, ou seja, é uma reação endergônica, e que, no entanto, devido à mudança nas concentrações, o ΔG na célula é negativo. Então tem um ΔG' de mais 23 kJ, e mesmo assim, na célula, o ΔG é negativo. Tá certo? Por quê? Porque a célula muda as concentrações dos participantes, esse é o principal fator. Tá bom? Então, lembra, o que é energia livre padrão, ou variação de energia livre padrão? É a gente se referir à energia livre ou à mudança de energia livre num sistema que obedece a algumas condições que vocês anotaram aí. Primeiro ponto é isso. Segundo, se tiver escrito em qualquer lugar que ΔG' é negativo, então na célula é a reação espontânea, está errado. Apenas aumenta a chance, mas o ΔG' pode ser negativo e na célula a reação ser endergônica, o ΔG ser positivo. E o contrário, o ΔG' pode ser super positivo e na célula a reação ser exergônica, ter um ΔG negativo. Ok? Como é que calcularia um ΔG'? Assim, é porque... Tá. Por exemplo, se ele for negativo, o que isso quer dizer? Ah, ótima pergunta. Então, se eu chegar para vocês e falar assim, olha, montei um sistema em condições padrão. Ótima pergunta. Montei um sistema em condições padrão. Então, eu escrevo aqui uma reação, glucose, 6-fosfato, frutose, 6-fosfato. Isso aqui, condições padrão. E agora eu vou escrever assim, ΔG' igual mais 1,7 kJ por mol. Show de bola. Diga tudo o que você pode dizer por causa desses símbolos aí. Um pouquinho, todo mundo pensa. Ou seja, eu gostaria que vocês tentassem formular em palavras, numa frase, o que isso aqui quer dizer. De repente, pensem na frase mais... Não, pensem em qualquer coisa. Pode responder. Primeiro que isso daí tá temperatura de 298 Kelvin, pH 7, pressão ATM, aquosa. Isso. E essas duas coisas, e glucose e frutose estão no ATM. Então, molar. Exatamente. Então, perfeito. Se eu quero discutir esse sistema aqui, levando em conta essa informação de ΔG' mais 1,7 kJ por mol, eu tenho que assumir que esse sistema está em condições padrão. Pressão de 1 atm, temperatura, blá, 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 blá. E o mais importante, concentração de glucose, 6-fosfato e frutose, 6-fosfato, 1 molar. Certo? Primeiro ponto. E agora? Já que estamos assim, o que a gente pode falar dessa reação? Em condições padrão, ela é endergônica. Então, essa reação, em condições padrão, é endergônica. O que vocês podem traduzir, falar a mesma coisa com palavras diferentes? Ela é endergônica, mas então se ela é endergônica, e aí? Cada mol necessita de 1,7 kJ de energia, fornecida de energia, para que ocorra a reação endergônica. Boa, então eu vou mudar um pouquinho. Se essa reação acontecesse, vou mudar de novo, desculpe. Para cada 1 mol de glucose 6-fosfato que virar frutose 6-fosfato, ok? Para cada 1 mol
de glucose 6-fosfato, que virá frutose 6-fosfato. Então a quantidade de frutose 6-fosfato aumenta em 1 mol. A quantidade de glucose 6-fosfato diminui em 1 mol. Para isso acontecer, se isso acontecesse, a energia livre do sistema ia aumentar em 1.700 joules, 1,7 kJ. Ok? É isso que está falando. Se o número de mol subisse de 1 de frutose, glucose diminuísse de 1, a energia livre do sistema ia aumentar em 1.700 kJ. 1.700 joules. Isso é possível? Isso é permitido termodinamicamente? Não. Não. Isso é proibido em todas as instâncias, em todos os exemplos, em todas as situações. Nunca nós vamos encontrar uma reação endergônica acontecendo. Nunca. Não tem como, nem fornecendo energia, porque é impossível fornecer energia, e isso a gente vai discutir depois. Então não tem jeito, né? Tá, fala. Não, então a gente pode falar uma coisa a mais, além disso também, né? A gente pode dizer que tudo bem, essa reação é endergônica, mas toda vez que vocês virem uma reação escrita de um jeito, com um ΔG linha 0, ΔG escrito também, vocês já pensam, opa, se eu escrever essa reação ao contrário, eu posso trocar o sinal de qualquer delta que apareceu. Então vocês já podem pensar que, escrito frutose 6-fosfato do lado esquerdo, glucose 6-fosfato do lado direito, eu posso escrever ΔG linha 0 igual a menos 1,7 kJ por mol. Então, em condições padrão, qual é a concentração que aumenta, ou qual é a partícula que é produzida e qual é a partícula que é consumida em situação padrão, para essa reação aqui? Em situação padrão, a reação espontânea exergônica é a transformação de frutose em glucose. Tá certo? Então, se você deixar o tempo passar, né, apesar de a gente não usar muito essa ideia de tempo, né, mas se você ficar olhando, a tendência é a concentração de frutose 6-fosfato diminuir e a concentração de glucose 6-fosfato aumentar. Isso em condições padrão. Então, tudo você pode falar, tudo isso escrito só dessa maneira. Tá certo? Então, aí a sua pergunta era, depois de falar meia hora, eu nem lembro mais qual era a pergunta. Não, é porque eu tinha perguntado o que o ΔG linha 0 quer dizer em relação de diferente do ΔG, entendeu? Se eu colocasse assim, essa mesma reação, eu colocasse ΔG igual a mais 1,7 kJ por mol, eu disse que essa reação, se acontecesse, seria assim, mas a única diferença, na minha opinião, é que uma está em condição padrão, da energia padrão, né? Energia livre padrão. Energia livre padrão, e a outra não. Exatamente. É só essa a diferença. É só essa a diferença. Mas por que a outra situação não é padrão? Porque você não utilizou as concentrações, né? E especificamente em bioquímica o que a gente muda é a concentração dos participantes. Então se você muda, não utiliza tudo 1 molar, se você muda, então aí já não é mais condição padrão. Tá certo? Vamos continuar nesse tema. Agora, tudo isso, pessoal, para mostrar, para completar esse gráfico aqui para vocês. Esse gráfico cinético, a gente, pelo fato da gente querer mostrar os símbolos, a nossa comunicação ser mais precisa possível, esse G aqui, ó, é G'0. Tá certo? Então esse G'0 não admite mudanças de concentração. É uma situação padrão. Então esse nível aqui de reagente é um nível padrão. Tem que se estabelecer todas aquelas condições. Então é um ponto que serve de referência. Então a gente não pode pensar nesse nível diminuindo, porque aí a gente estaria pensando na concentração mudando, saindo da condição padrão, e não pode. Então isso aqui é G'0, a gente não pode pensar nesse patamar variando. Esse G'0, ele meio que traduz uma característica intrínseca
da molécula. Vocês já pensaram no seguinte? Olha aqui, vou aproveitar essa equação aqui, essa proposta de transformação, e vou escrever uma outra, que é essa aqui. Senhor, posso fazer uma pergunta? Lógico. Então, assim, o delta G linha zero, ele sendo positivo ou negativo, eu só vou poder afirmar se a reação ocorre ou não, seja que seja uma se eu assumir condição padrão. Então, não necessariamente se alguém me disser que um delta G linha é mais 1,7 kJ, eu não posso afirmar até então se eu não assumir essas condições padrões, seria? Quando ele diz para você que o ΔG' é mais 1700, ele já está intrinsecamente falando, olha, em condições padrão, a variação é essa. Então, mas aí, para mim assumir, eu não teria que usar o ΔG? O ΔG seria o ΔG'0? Agora você está pensando na reação, o que você pode concluir dessa reação numa outra situação que não a padrão? Porque assim, o que eu tenho então foi dito é que ΔG menor que 0 ou maior que 0, então eu posso assumir o ΔG. Aí eu estou tendo assim, essa ΔG'0. Não, então, o ΔG'0, você pode fazer essa mesma interpretação, mas é um ΔG'0 que se aplica exclusivamente em condições padrão. Agora, se as condições são fora do padrão, qualquer condição, pode ser a nossa célula, a célula de um organismo de temperatura variável, uma célula bacteriana, se você fala que uma reação naqueles organismos tem ΔG negativo, aquela situação é fora do padrão. Você está dizendo que nas condições do organismo, o ΔG daquela variação é negativo. Não é condição padrão, mas também se restringe àquela condição do organismo. Só não é padrão. Porque a gente vai discutir, toda vez que você muda a concentração dos participantes, você muda o ΔG. Se você mudar a pressão, temperatura, você vai mudar o ΔG também. Então, os ΔGs, eles são aplicáveis numa certa condição do sistema. Tá certo? Qualquer condição da sua cabeça, sempre pensando em pressão e temperatura constante, você fala em ΔG. Se essas condições forem a padrão, você fala ΔG'0 ou ΔG padrão, ou variação padrão de energia livre. Tá certo? Mas todo ΔG, pessoal, ele se aplica a uma certa situação. Tá bom? Quando a gente começar a fazer exercício, eu acho que isso vai ficar mais claro. O ΔG' padrão é um ΔG específico, que se aplica num certo ponto. Tá certo? E ele dá uma ideia de quantidade meio que intrínseca, de energia meio que intrínseca. Ele compara produtos e reagentes de uma maneira meio intrínseca, sem levar em conta a variação de concentração. Tá bom? Bom, mas deixa eu... Essa é uma das reações mais famosas aqui da célula, apesar de não acontecer praticamente. Agora, se eu pegar aqui o ΔG'0 dessa reação, ela é aproximadamente menos 30 kJ por mol. Então, o que eu posso falar? Em condições padrão, a tendência à concentração de ATP e água diminuir, a tendência à concentração de ADP-PI e H+ aumentar. Isso em condições padrão. Agora, vocês vejam, a diferença de energia entre produtos e reagentes nessa reação e a diferença de energia entre produtos e reagentes dessa reação. Tá certo? Eu posso... Agora, presta atenção, gente. Porque vai surgir uma relação matemática aqui de ΔG'0, que vai surgir, eu vou falar para vocês, que a gente depois vai chegar nela. Eu vou dar uma relação matemática aqui entre ΔG e uma outra coisa muito importante, quando a gente fala de reação química. Essa reação aqui tem uma constante de equilíbrio de aproximadamente 0,5. Essa reação aqui tem uma constante de equilíbrio de aproximadamente 10⁴, acho que é isso. Então, quando vocês veem uma constante de equilíbrio, primeiro, alguém lembra qual é a nossa definição de constante de equilíbrio?
concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Isso. Mas temos que completar uma coisinha fundamental. Então, constante de equilíbrio é sempre também importante. É reação balanceada porque você tem que elevar, né, a concentração ao quociente, né, ao coeficiente. Agora é muito importante, gente. Eu queria fazer primeiro uma modificação no que o colega falou. A gente pode falar assim, constante de equilíbrio é concentração de produto sobre concentração de reagente. Mas o que é mais seguro falar? Constante de equilíbrio. Concentração do que você escreveu do lado direito da setinha sobre concentração do que você escreveu do lado esquerdo. Sempre assim, tá bom? Escreveu a reação no quadro, você sempre vai se referir ao que está do lado direito como produto, o que está do lado esquerdo como reagente. Então, constante de equilíbrio é concentração do que você escreveu do lado direito sobre concentração do que você escreveu do lado esquerdo. Mas esses valores de concentração têm uma propriedade fundamental. Para ser constante de equilíbrio, esses valores de concentração têm que, ou não podem... Fala? Não. A tentativa foi boa, porque você já está pensando na correlação. Se você quer calcular a constante de equilíbrio, você bota lá a concentração do que você escreveu do lado direito da setinha sobre concentração do que você escreveu do lado esquerdo. Mas esses valores de concentração têm que, não podem, obrigatoriamente... Temos... Sempre diferente. Concentração, né? A gente está pensando sempre diferente de zero. Eu sei que a água não entra... Tá, beleza. É nessa constante de equilíbrio aqui que eu dei para vocês, eu já descontei a água e H+, né? Mas é uma outra coisa muito importante. Eu posso... Não. No equilíbrio pode ter concentração de produto, aqui. No equilíbrio, a concentração do produto aqui é 10⁴ vezes maior que reagente, né? Aqui é o contrário, né? Aqui no equilíbrio, a concentração de reagente, ou seja, do que eu escrevi do lado esquerdo, é que é 2 vezes maior que de produto, para dar meio, né? Acho que é uma coisa muito bobinha que eu estou perguntando para vocês, por isso que eles não estão conseguindo responder. Quando a gente fala de equilíbrio, o que eu estou falando? Equilíbrio, quando o sistema chegou no equilíbrio, o que muda? Nada. Não muda nada. Incluindo as concentrações. Então, se você quer calcular a constante de equilíbrio, você pode escrever concentração do que você escreveu do lado direito sobre concentração do que você escreveu do lado esquerdo. Mas, obrigatoriamente, esses valores de concentração têm que ser valores do equilíbrio, meus amigos. Sempre constante do equilíbrio é concentração do que você escreveu do lado direito sobre concentração do que você escreveu do lado esquerdo. Mas, se você quer relacionar esse quociente quer dizer que isso aqui é igual à constante de equilíbrio, então, obrigatoriamente, a concentração do que você escreveu do lado direito tem que ser concentrações que não mudam mais, estão no equilíbrio. E do que está do lado esquerdo, também equilíbrio. Obrigatoriamente. Tá bom? Então, para ser constante de equilíbrio, as concentrações que você usa no quociente são concentrações estáveis, que não mudam mais, são concentrações do equilíbrio. Sempre. Tá bom? Então, observa uma coisa. Bom, é o que eu acabei de falar aí para a colega. Esse ΔG'0 de mais 1.700, ele meio que reflete um valor de constante de equilíbrio de meio. E o valor de constante de equilíbrio, tá bom? De 10⁴ aproximadamente, reflete um ΔG'0 de menos 30.000 joules por mol. E essa é uma regra. Quanto
mais positivo for um ΔG'0, presta atenção, quanto mais positivo for um ΔG'0, menor a gente deve esperar a constante de equilíbrio. Beleza? Mais perto de zero. Quanto mais negativo for um ΔG'0, maior deve ser a constante de equilíbrio, ou seja, o sistema atinge o equilíbrio em concentrações de produto muito maiores do que concentração de reagente. Se o ΔG for positivo, a gente deve esperar que no equilíbrio, aquele sistema encontre o equilíbrio em concentrações de reagente muito maior do que concentrações de produto. Tá certo? Ou seja, um ΔG, agora falando de um jeito meio arriscado, mas acho que vocês já vão conseguir entender. Um ΔG positivo, um ΔG'0 positivo, significa que, partindo da situação padrão, o sistema vai se modificar buscando o que você escreveu do lado esquerdo. Num sistema com ΔG'0 negativo, partindo das condições padrão, o sistema vai se modificar produzindo mais o que você escreveu do lado direito e diminuindo o que você escreveu do lado esquerdo. Tá certo? Existe uma relação matemática, gente, entre ΔG'0 e constante de equilíbrio. A relação matemática é essa aqui, ó. ΔG'0 igual menos R, a constante dos gases, T, logaritmo neperiano da constante de equilíbrio. Está aqui. De novo, isso aqui é uma relação matemática entre ΔG'0 e a constante de equilíbrio. ΔG'0, ou seja, a variação de energia livre padrão, tem uma relação matemática com a constante de equilíbrio que se estabelece ao você utilizar essas operações: menos constante dos gases, temperatura, logaritmo neperiano da constante de equilíbrio. Se eu der o valor da constante de equilíbrio e der a temperatura, vocês chegam no ΔG'0. Se eu der o ΔG'0 e a temperatura, vocês chegam na constante de equilíbrio. São grandezas que são equivalentes. Se eu te der uma, você chega na outra. Tá certo? Agora, olhando para a fórmula, só uma perguntinha para vocês. Logaritmo neperiano é como se fosse o logaritmo comum que vocês usam para pH. Só que a base não é 10. A base é uma constante chamada E, que é 2,7, alguma bobagem. Mas é uma constante e é do mesmo jeito que vocês manipulam logaritmo, base 10, vocês podem pensar em logaritmo neperiano. Inclusive na calculadora tem uma teclinha lá, logaritmo neperiano. Tá certo? Sem problema nenhum. Como é que é? É a mesma coisa de log. Exatamente a mesma coisa de log. O log na base 10, né? Só relembrando, né? Quando você bota assim, log na base 10 de 1000, o que você está perguntando é qual é o expoente que, colocando em 10, dá 1000. Simples. No logaritmo neperiano é a mesma coisa. Só que a pergunta é, qual é o expoente que, colocando no númerozinho E, que é 2,7, alguma coisa, vai dar o número que está dentro do logaritmo? É exatamente igual. Tá bom? Então, don't worry. No problem. Agora, uma coisinha assim de logaritmo vocês vão ter que lembrar. Logaritmo de 1. Isso vale para logaritmo neperiano, para qualquer base. Logaritmo de qualquer base, do número 1, é quanto? 0. Boa. Logaritmo de qualquer base, de um número maior do que 1. O que você pode falar sobre ele? O logaritmo é negativo, né? Ó, por exemplo, logaritmo de 100 é quanto? Depende da base. Não, logaritmo na base 10. Boa, colega, boa. Logaritmo na base 10 de 100 é quanto?
2, né? Porque 10 elevado a 2 dá 100. Então, logaritmo na base 10 de 100 é 2. Então, um número maior do que 1, o resultado foi 2. Logaritmo de 0,01 na base 10. Menos 2. Então, logaritmo de um número menor do que 1, 0,01, deu negativo. Logaritmo de 0. Bota na calculadora para ver o que ela vai falar. Vai gritar. Não. E logaritmo de um número negativo? Não. Tá certo? Então, o logaritmo é uma função que é definida para números maiores que 0 até o infinito. E com um detalhe. Logaritmo de 1 é 0. Logaritmo de um número entre 0 e 1 é negativo. Logaritmo de um número maior do que 1 é positivo. Tá certo? Então, lembre, vou repetir. Logaritmo de 1, 0. Logaritmo de um número maior do que 1, não interessa a base. Logaritmo de um número maior do que 1 é positivo. Logaritmo de um número entre 0 e 1 é negativo. Tudo bem? Atenção, atenção aqui. Todo mundo para. Olha aqui, por favor. Se a constante for 0,5, ou seja, entre 0 e 1, o que vai acontecer com o logaritmo neperiano de um número entre 0 e 1? Vai ser negativo, multiplicado por t, que é sempre positivo, porque essa temperatura é Kelvin, multiplicado por r, que é uma constante positiva, com um número negativo na frente, o resultado final vai ser positivo. Então, se a constante de uma reação for entre 0 e 1, vocês já podem esperar que o ΔG'0 vai ser positivo. Exatamente esse exemplo. ΔG'0 positivo, constante entre 0 e 1. Tá certo? Se a constante for maior do que 1, o logaritmo neperiano dessa constante maior do que 1 é positivo, multiplicado por temperatura, que é Kelvin, sempre positivo, R, constante com um negativo na frente, uma constante de equilíbrio maior do que 1 vai resultar num ΔG'0 de negativo, que é a situação da hidrólise do ATP. Constante de equilíbrio super grande, 10 a quarta, ΔG'0 super negativo, menos 30.000. Tá certo? Então, existe... e uma pergunta. Se a constante de... essa é boa, hein? Deixa todo mundo pensar. Presta atenção. Se a constante de equilíbrio for 1, o que vai ser o ΔG'0? Quando a constante de equilíbrio é 1, nada acontece. Pode responder, gente. Pessoal, é isso que eu quero. Mas também não é isso que eu quero. Eu quero que vocês sintam essa vontade de responder, mas não respondam enquanto eu não falar. Pode responder. Tá bom? De novo. Se a constante de equilíbrio for 1, qual é o ΔG'0? Se a constante de equilíbrio for 1, logaritmo é 0, dá tudo 0. Então, se a constante de equilíbrio for 1, o ΔG'0 é 0. Mas quando o ΔG é 0, ou ΔG'0 é 0, o que você pode falar? Equilíbrio. E é justamente, se o ΔG'0 assume que é tudo 1 molar, se você pega 1 molar, 1 molar, 1 molar, divide um pelo outro, vai dar 1. Constante de equilíbrio, ΔG'0 igual a 0. Tá bom? Então esse é um caso específico, na verdade, que eu não conheço nenhum exemplo de uma situação onde a constante de equilíbrio é exatamente igual a 1. De maneira que se você montar o sistema em condições padrão, ele vai estar no equilíbrio. Não conheço nenhum exemplo. Tá bom? Cuidado, pessoal. Presta atenção nisso. Cuidado. Qual é o ΔG do equilíbrio? Para o sistema estar em equilíbrio, o ΔG tem que ser quanto? 0. Então, se eu perguntar qual o ΔG do equilíbrio, qual é a resposta? ΔG igual a 0. Ponto.
Mas o ΔG'0 não é do equilíbrio? Afinal, ΔG'0 constante de equilíbrio. Não. Essa relação aqui é uma relação matemática. Se você tem o ΔG'0, você consegue calcular a constante de equilíbrio se tiver a temperatura. Se você tiver a constante de equilíbrio, você consegue calcular o ΔG'0 se você tiver a temperatura. Mas o ΔG'0 não é o ΔG do equilíbrio, gente. Por que a gente normalmente confunde? Primeiro, porque tem essa relação matemática, ΔG'0 e constante de equilíbrio. E pior, tem o ΔG'0. Aí você acha que o ΔG'0 é do equilíbrio, mas não é. ΔG do equilíbrio tem que ser igual a zero. Então lembra, ΔG'0 é o ΔG do equilíbrio? Não. ΔG'0 é um ΔG que a gente aplica em condições padrão. A principal condição padrão é tudo que é concentração igual a 1 molar. Tudo bem? Tá certo? Tudo bem, gente? Então agora eu vou fazer uma pergunta e vocês vão ser capazes de me falar o ΔG, se ele é positivo ou se ele é negativo. A pergunta é essa. Eu quero que vocês me digam. Eu vou falar uns negócios aqui e vocês vão falar: o ΔG é negativo. Ou então, o ΔG é positivo. Tudo bem? Sem saber, praticamente com o conhecimento que vocês já têm, antes de começar a biofísica. Tudo bem? Posso fazer? Ok. Eu vou montar o sistema. Eu vou montar um sistema desse jeito, ó. Ok, estão vendo aqui? Isso aqui eu estou dizendo que eu montei um sistema, pressão e temperatura constante, aquoso, concentração de frutose 6-fosfato igual a 0,2 milimolar, concentração de glucose 6-fosfato igual a 4 milimolar. Eu quero saber o seguinte: essa reação tem ΔG positivo ou negativo? Repetir, montei um sistema, botei frutose 6-fosfato 0,2 milimolar, glucose 6-fosfato 4 milimolar. A pergunta é: essa proposta de transformação aqui tem ΔG positivo ou negativo? Não. Pode falar. Negativo. Quem acha que é negativo? Quem acha que é positivo? Alguém? Chegou a alguma conclusão? Se é negativo ou se é positivo, colega? A gente está falando de um sistema de transformação, né? Exatamente. Uma reação, quando eu coloco assim, essa aqui, eu perguntei, o ΔG dessa proposta de transformação
é positivo ou negativo. Eu estou perguntando assim, se for negativo, eu estou dizendo que a tendência é a concentração de frutose 6-fosfato aumentar e a concentração de glucose 6-fosfato diminuir, se eu falar que o ΔG é negativo. Se eu falar que o ΔG é positivo, eu estou dizendo que a tendência é a concentração do que eu escrevi do lado esquerdo aumentar e a concentração do que eu escrevi do lado direito diminuir. Tá certo? Então eu sempre penso numa dupla que um se transforma no outro ou o outro se transforma num. A concentração do um sobe e a do outro desce, ou a do outro sobe e a do um desce. Os ΔGs negativo ou positivo tem que ser interpretados sempre desse jeito. Tá bom? Não. E a constante de equilíbrio também é sempre uma razão de dois compostos, né? Justamente os compostos que você escreveu do lado direito sobre a concentração dos compostos que você escreveu do lado esquerdo. Mas você só pode usar esses valores de concentração e dizer que é constante de equilíbrio se eu falar para você que aqueles valores de concentração não mudam mais. Se eu garantir que eles não mudam mais, você pode pegar um, divide pelo outro, pega o do lado direito, divide pelo lado esquerdo, fala, isso aqui é a constante de equilíbrio. Tá bom? Boa. Alguém mais quer falar do ΔG, se é negativo ou se é positivo? Negativo? Boa. Negativo também? Ninguém acha que é positivo? Então, Se você... Posso falar? sim. Se você fosse guiar, a reação seria endermônica? É porque você disse que ela aconteceu, entendeu? Então, Qual que eu falei que aconteceu? essa aí, você não disse que aconteceu? Não. Não. Mas enfim, se a gente usar ela... Não, mas calma aí. Olha o que eu falei. Eu montei um sistema, joguei um pozinho aqui de frutose 6-fosfato que deu essa concentração. E joguei o pozinho de glucose 6-fosfato que deu essa concentração. E aí escrevi isso aqui e falei, essa proposta de transformação tem ΔG negativo ou ΔG positivo? Levando em consideração essa proposta aqui, que está desse esquerdo e desse direito? Então, na verdade, eu acho que é positivo. Não, mas... quando eu coloco assim, uma proposta de transformação, o que eu quero que vocês me digam é o seguinte, essa proposta de transformação tem ΔG negativo, mas para vocês falarem isso, vocês têm que chegar à conclusão que a concentração de frutose 6-fosfato vai aumentar e a de glucose 6-fosfato vai diminuir. Aí vocês falam que é negativo o ΔG. Se vocês falam, não, ΔG aqui é positivo, então é porque vocês chegaram à conclusão que a concentração de frutose 6-fosfato vai diminuir e a de glucose 6-fosfato vai aumentar. Ou seja, falar de um ΔG, se é negativo ou se é positivo, é dizer qual dos dois lados de alguma coisa que você escreveu vai mudar de concentração. Tá certo? Agora, eu escrevi alguma coisa de um lado ou do outro aqui, eu simplesmente montei um sistema e disse, a composição é essa. Pronto. Agora, eu escrevi aqui. Quando eu falo, essa proposta de transformação tem ΔG positivo ou negativo, é com relação a essa forma de escrever. Beleza. 0,2 sobre 4 que dá 0,05 que dá positivo. Levando em consideração aqui. Só que a gente não tem como saber. Exatamente. Só... Pode ser tanto positivo quanto negativo. Exatamente. Aqui, aqui as sutilezas da vida, meus amigos, dos estudantes de biofísica. Escrever só isso aqui, você não pode me falar se o ΔG é negativo ou se é positivo. Porque para falar de um ΔG, você tem que ter uma proposta de transformação. Mas, escrever só isso aqui e falar qual que aumenta a concentração, qual que diminui, vocês podem. Porque vocês têm uma informação muito importante, gente. Alguém pode me apontar aí qual se eu tivesse que circular uma informação aí para que você apaguei a informação. Eita, agora ferrou. Apaguei a informação. Então o problema é o seguinte, se eu escrevo a informação, todo mundo vai saber qual é. Então, por favor, todos olhem para trás. Ou não, fechem os olhos quando eu contar 3. 1, 2, 3, todo mundo de olho fechado. Estou falando sério, gente. Todo mundo de olho fechado, por favor.
1, 2, 3. Não, porque eu vou escrever várias coisas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo de olho fechado. Fecha o olho, colega, só abre quando eu falar. Pode abrir. Que... Você deu o pé. Ó. Ótimo. É isso, foi completamente... Ainda cai a caneta verde, né? Então, por que que isso aqui é importante? Por que que isso aqui é importante? Ah, não. Não, de qualquer jeito eu tinha que ter escrito isso aqui. Aí fiz tanto salamaleque para nada. A informação é importante, mas quer que se refere a isso aqui. Quer que se refere a isso aqui. Mas vai dar certo. Então tentem, pessoal. Como é que com essas informações aqui vocês conseguem deduzir o que muda de concentração? Tem uma coisa que eu acho que eu falei na aula passada para vocês, que todo sistema muda buscando o equilíbrio. Não é isso? Isso é uma regra, pessoal. Todo sistema muda buscando o equilíbrio. Para esse sistema aqui, o que é o equilíbrio? O que significa esse sistema chegar no equilíbrio? Esses valores. Boa, não quero ser repressor de jeito nenhum, vai. Qual é o valor? É isso. Esse sistema aqui, chegar no equilíbrio, esse e qualquer outro, para chegar no equilíbrio significa, ele tem que ter atingido concentrações do equilíbrio. Isso significa chegar no equilíbrio, atingiu concentrações do equilíbrio. Então, enquanto as concentrações não chegarem às concentrações que, se você dividir o que você escreveu do lado direito sobre o que você escreveu do lado esquerdo, se aquilo não der a constante de equilíbrio, o sistema ainda vai mudar, obrigatoriamente, porque ele vai buscar o equilíbrio. E para o equilíbrio químico, o equilíbrio químico significa concentrações de equilíbrio. Então, se eu escrevo a reação desse jeito e digo a constante de equilíbrio é igual a 0,5, isso diz que no equilíbrio, obrigatoriamente, a concentração de frutose 6-fosfato vai ser metade. Metade. Se a concentração de frutose 6-fosfato for metade da concentração de glucose 6-fosfato, ou se a concentração de glucose 6-fosfato for o dobro da concentração de frutose 6-fosfato, se isso aqui você pega e divide um pelo outro, vai dar meio. Então, quando eu escrevo assim, constante de equilíbrio igual a 0,5, eu estou dizendo que para esse sistema, o equilíbrio significa o dobro de concentração de glucose 6-fosfato do que concentração de frutose 6-fosfato. Só aí o sistema vai estar no equilíbrio. O dobro da concentração de glucose 6-fosfato do que frutose 6-fosfato. Constante de equilíbrio igual a meio significa concentração de frutose 6-fosfato sobre concentração de glucose 6-fosfato, ou seja, o que eu escrevi do lado direito sobre o que eu escrevi do lado esquerdo, obrigatoriamente no equilíbrio. Tá certo? Mas isso no equilíbrio dá quanto? Dá meio. Então, no equilíbrio, a concentração de glucose 6-fosfato tem que ser o dobro da concentração de frutose 6-fosfato. Para a constante de equilíbrio dá meio. Vocês estão entendendo isso, gente? Com essa informação, olha para cá e diz: essa proposta de transformação com esse sistema tem ΔG negativo ou positivo. Ou seja, se eu monto o sistema desse jeito, qual concentração vai aumentar, qual vai diminuir para o sistema se aproximar do equilíbrio? A concentração de glicose vai diminuir e a concentração de frutose vai aumentar. Você está falando que a concentração de glucose vai diminuir, glucose 6-fosfato, e de frutose 6-fosfato vai aumentar para o sistema se aproximar do equilíbrio? Então você está dizendo que o ΔG, nessas condições, o ΔG dessa proposta de transformação
nessas condições de concentrações iniciais, o ΔG é? Você falou que a concentração de qual vai diminuir? Glucose 6-fosfato. E qual vai aumentar? Então você está falando que a concentração de glucose 6-fosfato vai diminuir, a de frutose 6-fosfato vai aumentar. Então você está dizendo que essa proposta de transformação tem ΔG? Não, é negativo. Massa, gente, massa. Sabe por que isso é fantástico? Porque eu comparo sempre, porque isso já acontece há muitos anos, desde que eu dou aula, né? 1730. E é impressionante como vocês, depois da primeira prova, vocês fazem esse tipo de problema de cabeça. Eu nem termino de escrever, você já... Não, é negativo, é positivo. Isso se torna uma coisa absolutamente trivial para vocês, corriqueira. Né? Usar esses termos, ΔG negativo, ΔG positivo, muda a concentração para lá, para cá, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, isso vai se tornar uma coisa completamente corriqueira para vocês. Isso é engraçado. Na verdade, é mais um riso de felicidade, né? Do que vem pela frente. Quem perguntar, alguém ia perguntar? Colega, quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Opinar? Sugerir? Nada? Diga. Então, o logaritmo daria negativo, tornando a variação da energia livre padrão positiva. Mas se a energia for positiva, não acontece a reação, não é isso? Não acontece. Então, não faz sentido. Mas toda vez que você vê uma reação com ΔG positivo, ΔG' 0 positivo ou ΔG positivo, você diz, aquela reação não acontece. Mas qual reação acontece? O contrário. Então, ver um ΔG positivo não significa que o sistema está proibido de mudar. Ele está proibido de mudar daquele jeito que você escreveu. Mas se você escreve ele ao contrário, você encontra uma reação espontânea, é só trocar o sinal do delta. Toda vez que você escreve uma reação ao contrário, você pode trocar o sinal de todos os delta. Então, quando a gente dá a constante de equilíbrio, não necessariamente há uma reação no robusto. A reação da constante de equilíbrio não necessariamente acontece. É isso? Quando você fala assim, a reação da constante de equilíbrio, você está falando, por exemplo, eu dei essa reação, né? E dei essa constante de equilíbrio. E o ΔG'0 é positivo. Então eu posso dizer o seguinte, em condições padrão, esse aqui é condições padrão. As condições de tudo 1 molar. Temperatura 298 e as concentrações dos participantes 1 molar. Eu posso falar o seguinte, se você fizer glucose 6-fosfato 1 molar, frutose 6-fosfato 1 molar, a tendência não é a concentração de frutose 6-fosfato aumentar e de glucose 6-fosfato diminuir. Ao contrário, a tendência, se você colocar tudo 1 molar, é a concentração de frutose 6-fosfato diminuir e a de glucose 6-fosfato aumentar. Então, ΔG positivo, falando de um jeito resumido, você pode interpretar assim, o que você escreveu do lado esquerdo e que você chama de reagente, vai aumentar de concentração. E o que você escreveu do lado direito, que você chama de produto, vai diminuir. Pois isso é esquisito. Você chama uma coisa de produto e ele diminui de concentração? É porque você escreveu ao contrário. É quase como escrever uma proposta de transformação e tacar um ΔG positivo, é quase como escrever errado. Não é errado, lógico, não tem nada errado. Mas você vai chamar de produto uma coisa que vai diminuir de concentração. Você está chamando de reagente uma coisa que aumenta de concentração. Pode considerar uma situação hipotética. Se essa reação seria... Exatamente. Aí naqueles termos que a gente discutiu, se essa reação acontecesse, isso aqui diminuindo, isso aqui aumentando de concentração, o sistema ia aumentar em 1.700 para cada mol. Tá bom? Ok. Então, voltando para esse problema doce, maravilhoso, aqui. Eu nem sei qual era a resposta mesmo, né? Vocês me responderam que se as condições iniciais são essas, e o sistema vai se modificar, como todo sistema se modifica buscando o equilíbrio, a tendência é a concentração de glucose 6-fosfato diminuir, e a de frutose 6-fosfato aumentar. Antes de continuar a pergunta do ΔG,
É assim... Como é que você chegou à conclusão que a concentração de glucose 6-fosfato ia aumentar, ia diminuir, e a de frutose 6-fosfato aumentar? Devido à constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é meio. É 2:1. Isso. E aí você comparou... Comparei o valor das concentrações e pensei... Então você comparou a constante de equilíbrio com uma certa razão, né? Que eu vou escrever assim: frutose 6-fosfato, o que eu escrevi do lado direito, dividido por concentração de glucose 6-fosfato, que eu escrevi do lado esquerdo. Só que essas concentrações aqui são do equilíbrio? Não. Desculpa. Eu não vou botar nenhum sinal aqui. Isso aqui são concentrações iniciais. São as concentrações, sei lá, arbitrárias, porque eu montei o sistema do jeito que eu quis, eu que defini esses valores iniciais de concentração. Então vou colocar assim, arbitrário. Ou então vou colocar, assumir que, digamos, isso aqui era em vivo. Eu encontrei uma célula onde as concentrações eram desse jeito, de frutose 6-fosfato e glucose 6-fosfato. Simplesmente peguei isso. Aí eu vou comparar. Como é que a gente usa um símbolo aqui para comparar? Não vou querer complicar isso não. Vou pegar aqui. Frutose 6-fosfato, 0,2 milimolar. Glucose, vamos usar, isso é sempre bom, aqui não vai fazer nenhuma diferença, né? Mas é de bom tom a gente usar sempre em molar. 0,2 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Isso aqui são os valores de concentração. Quanto é que dá isso aqui? Alguém tem calculadora, por favor? 0,05. Isso aqui, que é uma razão, presta atenção, gente. Isso aqui é uma razão de concentrações? É. Isso aqui é uma razão de concentrações, o que está escrito do lado direito sobre o que está escrito do lado esquerdo? É. Mas isso aqui é a constante de equilíbrio? Não. Porque esses valores de concentração são arbitrários, eu defini. É em vivo, sei lá, é uma coisa que eu defino. Isso não é concentração do equilíbrio. Tá certo? Então essa razão aqui não é a constante de equilíbrio. E ela dá quanto? 0,05. Então a razão de concentrações iniciais deu 0,05. Eu comparo isso com a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é 0,5. Primeira pergunta, o sistema está em equilíbrio? Lógico que não, porque a razão dos participantes, direito sobre esquerdo, inicial, não deu o valor de constante de equilíbrio, deu 0,05, 10 vezes menos, 10 vezes menor. Como esse sistema vai buscar o equilíbrio? Ele vai tentar mudar essa razão de concentrações iniciais para aproximar essa razão do valor da constante de equilíbrio. Então ele tem que aumentar o numerador e diminuir o denominador. Desse jeito, essa razão vai aumentando até que uma hora chegue em 0,5. Agora, o que significa aumentar o numerador? Aumentar a concentração de frutose 6-fosfato. Diminuir o denominador, diminuir a concentração de glucose 6-fosfato. Só que você escreveu frutose 6-fosfato do lado direito, glucose 6-fosfato do lado esquerdo. Então você, analisando essa situação, analisando a constante de equilíbrio, analisando as concentrações iniciais, analisando a proposta de transformação, você chegou à conclusão de que o que você escreveu do lado direito tem que aumentar e o que você escreveu do lado esquerdo tem que diminuir para que o sistema se mova para o equilíbrio. Direito aumentar, esquerdo diminuir, significa ΔG Positivo. Negativo. Não, negativo. Cara, é demais. Negativo, colegas? Negativo. ΔG negativo. Porque um ΔG negativo significa o sistema está diminuindo de energia, o produto está aumentando de concentração, né? O reagente está diminuindo. É o correto? É o espontâneo? Quando você escreve a transformação assim, você está dizendo, olha, eu vou chamar isso aqui de produto, isso aqui de reagente. Então, se eu chego à conclusão que para essa condição inicial aqui, o que você escreveu do lado direito tende a aumentar de concentração e o que você escreveu do lado esquerdo tende a diminuir, você está dizendo que essa condição inicial
faz o ΔG ser negativo. Então, nessas condições iniciais de concentração, essa proposta de transformação é uma proposta exergônica, apesar do ΔG'0 ser positivo. Então, gente, agora presta atenção. Ok, calma aí. Presta atenção, gente. Se eu tenho uma balança, não, uma gangorra, isso vai dar certo? Sei lá. Uma balança de prato. Aí eu tenho umas esferas e eu tenho alguns cubos. E eu falo assim, gente, eu vou colocar algumas esferas de um lado da balança e alguns cubos de outro lado da balança. Qual prato vai descer? O que vocês precisam saber para responder isso? Tem algumas esferas, alguns cubos. Uma balança de prato. Eu falo assim, vou botar algumas esferas nesse prato, alguns cubos nesse prato. Qual prato vai descer? O que vocês precisam saber para me responder isso? Pode falar. Você precisa de um valor qualitativo, que é a massa de cada esfera, a massa de cada cubo. Mas é só isso que vocês precisam saber? Aí, colega, você precisa de um valor quantitativo. Quantas esferas você colocou? Quantos cubos você colocou? Beleza? Para responder... Oi, fala, colega. Não, então, você precisa dos dois. Sabendo só a massa de um cubo, de uma esfera, não tem como. Você não sabe quantos botou. Sabendo só quantos botou, também não tem como. Você precisa saber quanto cada um pesa. Quando eu perguntar para vocês, gente, qual o ΔG de uma reação, presta atenção. Quando eu perguntar se o ΔG é negativo ou se é positivo, eu estou fazendo uma pergunta exatamente como essa da balança. Vocês precisam de duas informações. Uma qualitativa, que é a constante de equilíbrio da reação. Isso é de cada reação. E uma quantitativa. Vocês precisam saber quais os valores iniciais de concentração dos participantes. Sabendo concentração dos participantes, concentração inicial dos participantes, a informação quantitativa, e o valor da constante de equilíbrio, a informação qualitativa, vocês conseguem me falar o ΔG, se é positivo, ou se é negativo, ou se é zero, de qualquer proposta de transformação que eu escrevo. Beleza? E tudo isso, gente, é bioquímica. Tudo isso é bioquímica. Isso é a abordagem mais simples da termodinâmica na bioquímica. Tá certo? Mas eu preciso que vocês consigam manipular bem esses dados no nível bioquímico. Tá certo? Porque a maioria de vocês vai utilizar, antes da termodinâmica, vocês vão utilizar a bioquímica. A bioquímica é muito mais próxima do biólogo, dói falar isso, mas a bioquímica é muito mais próxima do biólogo do que a termodinâmica. Então eu quero que vocês, independente do campo que vocês sigam na biologia, que vocês consigam dominar esses termos mais corriqueiros da termodinâmica. Tá certo? É por isso que eu volto a falar que nós vamos ainda dedicar algumas aulas para fazer essa meio que um nivelamento por cima do uso da termodinâmica. Tá certo? Mas isso fica isso pode ter certeza que isso é óbvio, que isso é uma questão de prova. Vai ter uma tabelinha, várias constantes de equilíbrio, ou vários ΔG'0, que é a mesma coisa, e valores de concentração iniciais para vocês deduzirem se o ΔG é negativo ou positivo. A minha dúvida é sobre a reação escrita, o esquerdo, o direito e o esquerdo. Então, assim, a gente vai ter essa relação escrita... Sempre. Sim, sempre, né? Sempre. Então, não necessariamente você tem que saber só a constante de equilíbrio e as concentrações demais. Tem que ter a reação. Tem que ter a reação. O caminho da reação.
Tem que ter a reação, porque a constante de equilíbrio também se refere a uma proposta. Constante de equilíbrio é o que você escreveu do lado direito sobre o que você escreveu do lado esquerdo. Né? Então tem que ter a proposta de transformação, não tem jeito. Tá bom? E sempre lembra isso, gente. Sempre lembra. Quando você escreve uma proposta, você está assumindo que a reação à tua proposta é o que você escreveu do lado esquerdo vai desaparecer, o que você escreveu do lado direito vai aumentar. Isso é o normal, é o tradicional. É o que a gente chama de espontâneo. É uma proposta, né, que aconteceu como você supôs. Professor, mas então, por exemplo, aquela reação ali, aqui está escrito tudo que está dentro daquela caixinha vermelha. Sim. Então você está dizendo que essa reação, de acordo com aquilo que você escreveu, não acontece. Não acontece? Nas condições padrões de energia livre. Isso. Então, por exemplo, só que ali, de acordo com esses dados daqui, ela acontece, essa mesma reação acontece. Então, é óbvio que a gente pode ver que a gente pode ter um ΔG' positivo e um ΔG dessa mesma reação negativo, de diferentes valores. Então, eu ainda não entendi direito o que esse ΔG' é. Sim, o que ele tipo. Ele só impõe todas aquelas condições. O ΔG' 0? É. É assim, para que ele. Não é para que ele serve, mas assim. Ele dá a ideia, justamente, uma ideia qualitativa de cada reação. Porque, de repente, com ΔG' 0 nem dá para ver muito isso. Mas, assim, com a constante de equilíbrio, que está relacionada, né? Porque se um ΔG' 0 é muito positivo, a constante é muito pequena, ele tenta dar essa informação qualitativa de cada reação. Porque tem reação que ela atinge o equilíbrio e a concentração dos participantes é próxima. O ΔG' 0 nem sempre, aliás, não quer dizer que a reação esteja em equilíbrio, não? Não. Na verdade, ΔG' 0 é um ΔG onde você colocou tudo um molar. E eu não conheço nenhum exemplo de uma reação que você coloca os participantes um molar e ela esteja no equilíbrio. Né? Então ela vai mudar. Né? O problema é o seguinte, gente. Para algumas reações você coloca tudo um molar e você escreve a reação de um jeito. Né? Não, acho que nem precisa falar isso. Você coloca situação padrão, tudo um molar. Para algumas reações o equilíbrio é atingido com 1000 vezes mais um participante do que o outro. Para outras reações, você coloca tudo um molar e o equilíbrio é atingido o dobro do outro. Por que as reações são tão diferentes assim? Essa é uma diferença qualitativa. Tem reações que são muito deslocadas de uma concentração meio que semelhante. Né? O equilíbrio está muito mais para o lado de um dos participantes. Outras reações, o equilíbrio não está para um lado nem muito de um, nem muito de outro. Então, essa é uma diferença qualitativa. A gente tem que saber isso para poder analisar a reação fora da condição padrão. Né? Caraca, velho, como eu falei hoje demais. Fala, cara. Professor, então, ali na caixinha vermelha, se você tivesse colocado a reação exergônica, frutose, transformando em glucose. Calma aí. Então, você quer que eu escreva ao contrário aqui? A exergônica. Não precisa escrever. Não precisa. Aí, se eu jogasse, então, aqueles dados nisso aí, isso seria negativo. Atenção, gente, aqui uma pergunta da colega, presta atenção. Se eu não mudasse nada aqui, hein? Boa, colega, boa, colega. Eu não vou mudar nada aqui. Só que eu vou mudar aqui. Eu vou mudar e vocês vão dizer depois o que eu tenho que mudar. Eu vou escrever frutose 6-fosfato e glucose 6-fosfato. Eu só mudei o jeito que eu escrevi. Trocando a forma que eu escrevi, o que eu tenho que trocar também? Ainda dentro desse círculo. Sinal. Então já vou trocar. O que mais que eu vou ter que trocar? Numerador e denominador da constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio vai deixar de ser meio e vai ser quanto? Inverteu, vai ser 2. Vai ser 2. Seria isso? Né? Se meio é resultado de uma razão. Se eu troco a razão, o que era meio fica 1 sobre meio, que é
2. Então, tem que mudar aqui. Só o fato de eu ter escrito ao contrário, troco o sinal do ΔG'0, inverto a constante de equilíbrio. 2. O que mais que eu vou ter que trocar aqui? Aqui não posso. Aqui é o sistema que eu montei, não mudei nada. Estou com o mesmo Becker. Mas eu vou ter que escrever uma coisa diferente aqui. Frutose 6-fosfato está do lado esquerdo, então ela tem que aparecer embaixo. Glucose 6-fosfato está do lado direito, então ela tem que aparecer em cima. Constante de equilíbrio não é mais meio, é 2. E 0,05 não é mais 0,05, é quanto? Aí vai dar 20, né? 20? 20? Né? Inverso de 0,05. Ótimo. Então, analisem agora. E agora? O ΔG vai ser o quê? O ΔG dessa proposta aqui, escrevendo ao contrário, o sinal vai ser quanto? Vocês já sabem quanto, porque vocês me disseram que antes de trocar o ΔG era positivo ou negativo? Negativo. Antes de trocar, o ΔG era negativo. Então, trocando, escrevendo ao contrário, o ΔG tem que ser positivo. Agora eu quero que vocês confirmem, analisando isso aqui, que o ΔG vai ser positivo. Bom, 20. A razão inicial. Para chegar no equilíbrio, a razão inicial tem que se aproximar da constante de equilíbrio. Então tem que ir de 20 para 2, ou seja, tem que diminuir. Como é que diminui? Aumentando o denominador, diminuindo o numerador. Mas aumentar o denominador, a concentração do denominador, significa aumentar a concentração do que você escreveu do lado esquerdo e diminuir a concentração do que você escreveu do lado direito. Então essa reação está acontecendo, entre aspas, da direita para a esquerda. O ΔG é positivo, que é o que vocês já sabiam de antemão, porque vocês sabiam que o contrário era negativo. Tá certo? Então sempre vai funcionar isso. Escrevi a proposta de transformação, dei a constante de equilíbrio ou ΔG'0, a temperatura, dei o valor de concentrações iniciais. Vocês sempre têm que ser capazes de dizer se o ΔG é negativo ou se é positivo. Certo? Ou seja, vocês têm que indicar o sistema vai se modificar por ali para chegar até o equilíbrio, ou por acular. Esse acular foi bom. Eu tenho uma dúvida. É o tal ΔG'0. Mas aquele equilíbrio não tem nada a ver com aquele resto da reação, não é? Que resto da reação você está falando? Tipo assim, esse ΔG'0 que você colocou aí, menos 1,7, Sim. ele, tipo assim, se a gente tirar ele, Tira ele. a gente vai calcular tudo de acordo com essa informação do pote e com a reação que você deu e vai descobrir que, sei lá, é endergônico ou exergônico. Mesma coisa. Ali é outra situação, entendeu? Mas dar o ΔG'0 é a mesma coisa que dar o QEC, né? Não, porque Tá duplicado. O quê? Ah, não. O que está dando ao contrário é o seguinte. Nessa situação, pelas condições iniciais que eu dei, o ΔG tem um sinal trocado com ΔG'0. Mas isso é um artefato do exemplo que eu dei. Mas como é que faz para eu descobrir então? Já que você disse que eu posso dar o QEC ou o ΔG'0. Ah, por ali. Sacada da coisa. Exatamente. Pensando que Exatamente. o problema da coisa sua de você fornecendo um ΔG'0, me perguntando, aí eu calculo a constante de equilíbrio, eu faço um interno. Se eu não der a constante de equilíbrio, eu dou o ΔG'0. Mas se eu der o ΔG'0 e a temperatura, mas se eu der o ΔG'0 e a temperatura, a primeira coisa que vocês vão fazer, calcula a constante de equilíbrio e acabou. Acabou. Tá bom? Agora, quando a gente for calcular qual é o ΔG, não só se é negativo ou se é positivo, mas dizer é mais tanto, aí você vai precisar do ΔG'0. Tá certo? Não só da constante de equilíbrio. Ok, gente, parabéns, vocês foram bravos, todo mundo prestou atenção. Um bom descanso, nos vemos na quarta-feira. Sexta-feira não tem aula, tá na ementa. Tá na ementa, não posso fazer nada. E tentem, dá uma olhadinha lá no site depois que eu vou botar as provas já para vocês irem se preparando. Como eu falei, algumas pessoas não tinham chegado.
Esse semestre, vocês devem esperar as provas um pouquinho menos fáceis do que aquelas que eu vou colocar no site. Tá bom? Eu preciso fazer uma certa modificação, então as provas vão ser um pouquinho menos fáceis do que aquelas. Mas continuam fáceis.